compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Como você já está vendo o nome do programa, Falando de Bíblia. Muito bem. E eu hoje quero trazer, abordando algo muito interessante. Diante de muitas perguntas que me fazem, quero trazer mais uma vez, já trouxe há um ano atrás, quero trazer mais uma vez um vídeo sobre esse assunto. O que, irmão Fábio? Por que tem algumas igrejas protestantes que guardam a tradição, outras pegam contra a tradição, usando o capítulo 7 de Marcos, deturpando? Você sabe que o capítulo 7 de Marcos, Jesus está censurando a tradição farisaica, não é? A tradição judaica, que era mais de 600 costumes supersticiosos. Entre eles não comer nervo, entre eles não comer sangue. Jesus disse que não beber do meu sangue não tem a vida eterna. Então veja que eles se oporam à palavra de Jesus. A palavra de Jesus está então não é como uma Bíblia, como assegura as heresias, mas aquela no momento que saía da boca de Cristo, aquela palavra oral, que os judeus, faziam oposição contra essa palavra de Jesus. Por que não podeis guardar a minha palavra? Porque não credes em mim. João 8,47, a partir de João 8,43 em diante. Então, eles eram ferrenhos. Então Jesus censura. Jesus diz: vocês anulam a minha palavra por causa dessa tradição boba de vocês. Mas essa tradição ali, ela era o quê? Supersticiosa. Como a questão de não comer sangue. E você sabe que as seitas protestantes judaizantes não comem sangue até hoje. Guardam, dos seus pais, fariseus, Jesus disse: fariseus hipócritas. Então, muito bem. Então, nós vemos, meu querido irmão, minha querida irmã, que existe uma adulteração e que existe um ensinamento aí falso. Aqui está a Bíblia falsa da linguagem de hoje, vendida pelas Paulinas. Muito bem. Eles adulteraram, os protestantes adulteraram essa Bíblia. E eles estão adulterando os livros da patrística também. E acharam pouco, adulteraram o contexto histórico, a tradição oral. Irmão, por que algumas seitas guardam a tradição oral? Não é que algumas seitas guardam a tradição oral apostólica, elas não guardam, nem a primeira, nenhuma. A tradição oral delas, meus irmãos, foi criada por eles, inventada por eles. Tipo, tradição boba deturpada, adulterada. Constantino fundou a igreja no século III, no ano 313. Bem, no ano 313, estava no governo da igreja o Papa de número 33, aliás, 32, São Melquiades, um Papa africano, de origem africana, São Melquiades. Então, se Constantino fundou a igreja, como diz o contexto histórico protestante, se Constantino fundou a igreja no ano de 313, aqueles 32 papas ali, de Melquiades para trás, eram papas de que igreja? Protestante era que não era, que nasceu com 16 anos na frente, 16 séculos na frente. 1.500 anos depois de atraso. Então, ortodoxa também não era. Então, eram papas de que igreja? Então, são teses, são contextos deturpados, que chamam isso de tradição. Tem herege que diz: a igreja veio perfeita até Constantino. Quando chegou a época de Constantino prostituiu a igreja. Meus irmãos, esse negócio Constantino fundou, outros dizem que Constantino prostituiu a igreja, colocando a idolatria
pagã romana dentro dela. Se isso aconteceu, Jesus mentiu. Para os protestantes, Jesus mentiu, porque quando Jesus fundou a sua igreja, em Mateus 16, versículo 18, fundou sua igreja sobre a cabeça, o alicerce, Pedro, dizendo: tu és Kéfas, e sobre essa Kéfas construirei a minha igreja, com uma promessa: as portas do inferno não podem destruir. Como pode alguém, um homem, ou o demônio, o inferno, destruir essa igreja? Corromper a doutrina dela? Não é? Como pode? A promessa de Jesus, para nós, está válida. O inferno não pode destruí-la. O inferno não pode corromper a doutrina verdadeira. De fato, é conservada essa doutrina faz 2000 anos. Tentaram corromper e destruir. Martim Lutero foi um. Tentou destruir. Igual os imperadores pagãos, as heresias no decorrer desses 2000 anos. Muito bem. Outros hereges dizem: a igreja se acabou com a morte dos apóstolos, negando o substituto dos apóstolos. Aqueles, sobretudo, que foram ordenados pelos apóstolos, tanto a Bíblia como o contexto histórico, é claro. Que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Quando nós vemos em Atos capítulo 20, verso 28, São Paulo dizendo que os bispos serão depois da minha partida. Então, quer dizer, no versículo 29, no versículo 28, diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Essa constituição, né, apostólica desses bispos, ali são 12 bispos ordenados por Paulo, que iriam substituir, ou seja, não é, ficar no lugar dos apóstolos, para que essa doutrina continuasse íntegra e perfeita, como ela é. E nós vemos Paulo ordenando São Timóteo, ordenando São Tito, ordenando vários outros. Paulo ordenou vários bispos. Pedro ordenou vários bispos. São João Evangelista ordenou vários bispos. Quando nós olhamos para o contexto histórico, São João Evangelista ordenou 2 grandes gigantes. São Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, e o terceiro bispo da igreja de Antioquia, Santo Inácio. Bispos ordenados por São João Evangelista. O quarto papa da igreja, citado em Filipenses por Paulo, cujo nome está escrito no céu, foi ordenado por São Pedro, quarto bispo de Roma, quarto papa da igreja, ordenado bispo por São Pedro. Então, meus irmãos, essa tradição de 2000 anos, a tradição apostólica, vivida e guardada pela igreja fundada por Cristo, nela está o depósito da fé verdadeira. Está vendo essas várias traduções da Bíblia? Tudo isso foi feito, a Sagrada Escritura, por causa da Sagrada Tradição. A tradição oral. Se não fosse a tradição oral, não teríamos Bíblia. Essa é uma realidade nua e crua. Não é? Por isso, as heresias, não compreendendo, deturpam e adulteram até o contexto histórico. Sem ter provas nenhuma. Falar é fácil, quem tem boca fala o que quer. Agora, cadê provas? Provas nas mãos? Duvido. Mostrar no contexto histórico alguém comprovando a falsa heresia protestante. A falsidade, a falcatrua protestante. Não é? Não tem. Não tem comprovando fé protestante em nenhum lugar. No contexto histórico, nem patrologia, santos padres, quem quer que seja, comprova, porque até mesmo tradição eles não têm. Nasceram aí há 500 anos atrás, não é? Muito bem. Então vamos ver na Sagrada Escritura, não é? A tradição rica. Quando nós pegamos o Dei Verbo, aqui nessa Bíblia da CNBB eu tenho o documento Dei Verbo. O Dei Verbo é um documento da igreja que fala das 3 colunas da fé católica: Sagrada Tradição Oral, Sagrada Tradição Escrita e o Santo Magistério. Aqui diz que a Sagrada Tradição formulou, a Sagrada Tradição, através da Sagrada Tradição, foi organizada a liturgia da igreja. Foi pela Sagrada Tradição. E vemos, é claro, aí que antes do século III, não é? Era exatamente pela Sagrada Tradição que era celebrado o Santo Sacrifício, liturgicamente falando. Depois do ano 382, foi agregada a liturgia da igreja, a liturgia da palavra, no Santo Culto da Missa.
Até então não tinha. Tinha escrito assim, Paulo escreveu carta no ano 60, no ano 50, no ano 63, e essas cartas estavam destinadas para um lugar, para outro, para a cidade tal, para Colossas, para Tessalônica, para Coríntios, para Roma, para Galácia, para Éfeso. Estava assim, descarradas. Não é? Claro que essas cartas tinham que chegar nas mãos do Papa para ter o veredito, a aprovação do Santo Padre do Papa, o primatur do Papa. Por isso que São Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, as cartas do nosso irmão Paulo. Porque ele analisou as cartas do irmão Paulo. Há algumas passagens difíceis nela. Difíceis de explicar, olha só. Isso ali é São Pedro, o Papa, o chefe da igreja, o pastor visível de Cristo, analisando as cartas para ver se era inspirada para dar um veredito daquelas cartas. E assim todas elas passaram pela mão do Papa. Então o Papa São Damaso I, no século 300, no ano 382, pede para São Jerônimo compilar, traduzir para um idioma oficial da Igreja Latina, o latim. Nós conhecemos como Vulgata de São Jerônimo. Então São Jerônimo traduz no Concílio Regional de Roma. O Papa São Damaso declara que esta Bíblia, quando a Igreja formulou, a Igreja escreveu e colocou 27 livros na Bíblia, todo o Novo Testamento, escritos por católicos e compilados por católicos. Por católicos, São Jerônimo. O Papa São Damaso ergue e diz: Palavra de Deus. Pela primeira vez, a Bíblia Sagrada está sendo chamada, as Escrituras, a Torá, o Atanak. A Escritura Sagrada está passando pela primeira vez, sendo declarada por um Papa da Igreja Católica de Palavra de Deus. Foi o Papa que proclamou. Não foi Lutero, nem algum herege protestante, não. Quando os hereges roubaram dos católicos, quando eles roubaram dos católicos, ela já era a palavra de Deus. Entende, meu querido irmão? Vamos ver um pouco o que diz o que é tradição apostólica, totalmente diferente da tradição protestante. Vamos lá? Jesus diz em João, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém para nós vermos isso, não é? Eu vou tentar, o produtor vai tentar colocar aí a nossa produção na tela, da tradução, né, do aplicativo da Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. Jesus diz ainda no capítulo 16, não precisa colocar isso na tela não, produtor. Jesus ainda diz no capítulo 16, verso 13, não é? Ele diz: tenho muitas coisas ainda a dizer-vos. Versículo 12. Mas não podeis suportar agora. Isso é o quê? No desenrolar da tradição. São Lucas escreve, no versículo 1 do seu evangelho, ele diz que analisou cuidadosamente, se formando. O que é isso? Tradição. Lucas escreve seu evangelho escutando as pregações de Paulo, porque ele é discípulo de Paulo. Como Marcos também escreve o seu evangelho escutando Pedro pregar. Então, dois evangelhos escritos 100% pelo contexto tradicionalista, chamado tradição oral. A Sagrada Escrita, a tradição escrita, sem a tradição oral, não existiria. Sem católico, protestante não tinha Bíblia na mão. Essa que é a realidade. Vamos lá. Quando nós pegamos, meus irmãos, o capítulo 21 de São João, versículo 25, põe na tela aí, produção. Se encontrar aí. Vamos lá. Olha o que disse São João. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Olha, há muitas outras coisas que Jesus fez, hein? Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveria. Volta para aqui, produtor. Olha aí. Quem é que está dizendo? São João Evangelista. São João Evangelista diz que Jesus fez muitas outras coisas, meus irmãos, que não está escrito na Sagrada Escritura. E onde está isso, irmão Fábio? Na tradição oral, no contexto histórico, que vem passando de geração, de geração, de geração, de geração. Quando a Virgem Maria proclama isso, que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, ela está falando o quê? No contexto histórico, tradicional. Não está falando em escrita. As gerações, vem passando de geração. Não está falando da escrita. Está falando na oral. Exatamente na tradição oral ela está citando ali. Então, meus irmãos, para vocês terem uma ideia
o quanto é valioso, né, para nós a tradição. Negada pelas heresias, as filhas de Lutero, que não reconhecem e que criaram sua própria tradição deturpada, aleijada, adulterada para mentir contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fez muitas outras coisas, se fosse para estar escrita, uma por uma, meus irmãos, nós não poderíamos nem andar nesse mundo de tanta Bíblia escrita, não é de tantos escritos, porque faz 2000 anos de tradição. Já pensou se toda essa tradição fosse escrita? 2000 anos. Aqui está escrito o quê? Aqui está escrito o Novo Testamento do ano 33, mais ou menos, a última carta, o ano 100, cerca de 80 anos, vamos colocar aqui 80 anos de evangelização. Vamos colocar 80 anos. Imagina se fosse 2000 anos escrito. No nosso presente agora. Ainda hoje se escreveria a Bíblia. Nós íamos dar conta de tudo isso? Não íamos. Então a Sagrada Tradição, meus irmãos, a Sagrada Tradição, ela é enriquecida pelo Santo Magistério. Os bispos, sucessores dos apóstolos, junto com o Santo Padre, o Papa, o líder, o príncipe dos bispos, o príncipe dos apóstolos. No entanto, para que essa tradição seja íntegra e vivida fielmente, tem que estar em comunhão com o Papa, os bispos que estão em comunhão com o sucessor de Pedro. Então, se essa comunhão com o sucessor de Pedro, essa tradição, como vetero-católicos, o sedevacantista e tantos outros afirmam em seguir, é falso. É falso. É deturpado. Não adianta de nada se não está em comunhão com o sucessor de Pedro. Não adianta de nada. Nada dica de nada. Tem que estar em comunhão com o sucessor de Pedro. Muito bem. Então veja, Jesus fez e continua fazendo, porque quando Jesus disse, enviou a sua igreja e disse, né, quem vos ouve a mim ouve, então a igreja, Jesus continua ainda, a palavra de Deus continua ainda crescendo, se multiplicando, que não está restrita apenas no livro. Não está restrita apenas no livro. Aqui vamos colocar 80 anos, 70, 60, 80 anos. Mas quando fechou esses 80 anos, continua, já faz 2000 anos. Imagina se aqui tivesse escrito 2000 anos de tradição escrita. Os livros do mundo, diz o apóstolo São João, ele mesmo está dizendo, o mundo não conteria, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Aí está. Então nós vamos ver alguns versículos da tradição apostólica. A tradição costumeira, supersticiosa, judaica, condenada por Jesus, eu citei aqui, era realmente, anulava a palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, eles vão dizer, como pode ser homem nos dado comer sua carne e seu sangue? Porque o judeu não come sangue. O judeu não come toda espécie de carne. Carne de porco não comia. Como pode ser homem agora beber seu sangue, nós ter a vida eterna? Essa tradição boba, essa tradição supersticiosa, estava anulando o quê? A salvação, tirando a salvação deles. No entanto, Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não é? Não tereis a vida verdadeira. Que é a vida verdadeira? É eterna. Então, as superstições judaicas, faziam o quê? Fazia barreira, era uma barreira, era um véu que impedia de entrar na salvação. Por isso, 10 de Hebreus, versículo 19, versículo 20, diz que nós vamos entrar na eternidade em virtude do sangue e do corpo de Cristo. Ou seja, do santo sacrifício da carne do sangue de Cristo. Então o judeu ainda está cego e que no final vai enxergar, né, e verdadeiramente suas 600 e não sei quantas e tantas práticas supersticiosas vai ser deixada de lado e se converter à igreja católica, a igreja que celebra o santo sacrifício, que atualiza o santo sacrifício. Quando nós pegamos, meus irmãos, 1 Coríntios 11, 34, vamos lá. 1 Coríntios 11. Eu estou em segundo, né? 11:34.
porque é um capítulo falando da liturgia eucarística, que São Paulo fala, né? 1 Coríntios, capítulo 11. O último versículo é o versículo 34. São Paulo diz assim, ó. Põe na tela, diretor. Se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Corta para mim, diretor. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui a questão do Coríntios, que na celebração eucarística, na celebração do Santo Sacrifício da Santa Missa, eles tinham como uma ceia comum. Em segundo lugar, como a forma do pão era grande, eles iam encher a pança, vamos comer na missa. O pão é grande, então vamos encher a barriga lá. Então, Paulo está censurando, veja. Se alguém tem fome, come em sua casa. Porque estavam lá querendo se fartar, achando que aquilo ali era a multiplicação dos pães que Jesus multiplicou em termo literal. Literalmente falando, não é? Então eles entendiam essa ceia como algo literal, e ela era o quê? Espiritual, pão vivo descido do céu. Então veja que os abusos litúrgicos, até na Sagrada Eucaristia, aconteceu na igreja de Coríntios. Igreja problemática, que São Paulo teve que voltar lá, mais uma vez, para organizar o culto da liturgia eucarística. Que estava havendo abusos, não é? Veja ele dizer, ó, quanto ao mais, eu determinarei quando chegar aí. Veja, o que é isso? Isso está o quê? Está escrito aonde? Em nenhum lugar que São Paulo teve que voltar, em nenhum lugar está escrito, mas a tradição oral nos passa isso. São Paulo teve dor de cabeça, teve que voltar para organizar a liturgia da celebração eucarística da igreja de Coríntios. Que estava havendo, não é? Verdadeiramente uma defasagem, digamos assim. Vamos usar esse termo. Do santo sacrifício. Um abuso litúrgico. 1 Tessalonicenses 2:17. Vamos ver. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, põe na tela, diretor. 2:17. Nós, porém, irmãos, privados, por um momento, claro que o apóstolo estava privado porque estava preso, de vossa companhia, não de coração, mas só de vista. Veja, não de coração, mas corporalmente, estavam separados. Desejamos muito rever-vos. Versículo 18. Quisemos ir visitar-vos. Aqui está. Então, só a parte A do versículo 18. Quisemos ir visitar-vos. Eu mesmo, Paulo, quis fazê-lo muitas vezes. Mas Satanás me impediu. Claro que, volta a querer, que ele estava preso. Então, visitar. Então, nessas visitas dos apóstolos, às comunidades, muitas coisas não está escrita. Por exemplo, escritos que São Paulo, os pergaminhos que deixou na casa de Carpo, junto com a capa, eram algumas partes do Novo Testamento? Não. Não era. E nem do Antigo Testamento. São os escritos que hoje nós conhecemos, os escritos dos santos, os escritos de Santo Inácio, as cartas de Santo Inácio, que não está na Bíblia. É apócrifo? É apócrifo, mas tem muitas coisas verdadeiras e espirituais. Por exemplo, nós conhecemos o quê? A universalidade e o nome católico por Santo Inácio. No ano 107, escrevendo aos esmeriniotas, chamou a igreja de católica para designar a universalidade dela. Ele disse, onde está a igreja católica está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Olha aí. Santo Inácio fala demais na Eucaristia, São Policarpo, São Clemente I, o quarto Papa da Igreja. Tive a graça de ler todas as cartas deles. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo isso aqui, o contexto histórico prova
os escritos. Nós não podemos pegar os escritos da patrologia, dos Santos Padres, e fazer deles uma nova Bíblia. Porque os senhores protestantes... lembrei, não existia na época de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu escreve no capítulo 1 de sua carta, versículo 10, um versículo de um livro apócrifo, de Enoque. Ele diz, bem como profetizou Enoque, o Senhor virá entre milhares dos seus santos. Olha aí. Então, São Judas está escrevendo, né? Deixa eu só ver se é o versículo 10 mesmo, para comprovar. Não, versículo 14. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo, eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Então, Judas capítulo 1, verso 14, no verso 14, ele está citando um versículo de um livro apócrifo. O livro de Enoque. O livro de Enoque não é inspirado, é apócrifo. E nem, por isso, impediu de São Judas usar na sua carta um versículo no livro apócrifo. Significa que São Judas tem o conhecimento desse livro apócrifo, que os apóstolos, São Judas Tadeu, apóstolo do Senhor Jesus, né? Irmão do Senhor Jesus, filho de Maria, tia de Jesus, e de Alfeu Cleofas, irmão de Tiago menor e de José, primos legítimos de Jesus, porque São Cleofas é irmão de São José de sangue. Foram criados tudo ali juntos. E ele está dizendo o que profetizou Enoque. Olha aí. Onde é que está esse versículo? No livro de Enoque. Vejam só. Então quer dizer que nós podemos usar os escritos dos padres, dos pais da igreja, dos santos padres. Olha a obra eclesiástica de Santo Eusébio. Olha o Santo Irineu, discípulo de São Policarpo. São Policarpo, discípulo de São João. Então, meus irmãos, o protestantismo ele é uma ignorância. O protestantismo ele é uma ignorância. Não é? Foi por orgulho que Lutero fez isso. Foi por orgulho que Lúcifer fez aquilo no céu. Quando nós vamos para 2 Tessalonicenses 2,15, mais para frente um pouco, nós vamos ver 2,15 na tradução da Bíblia de Jerusalém. Nosso diretor está providenciando para colocar aí na tela, para ver se dá para vocês acompanhar. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,15. Portanto, irmãos, ficais firmes, guardai as tradições que vos ensinamos. De que jeito? Oralmente ou por palavra? Volta para aqui, para mim, para aqui, diretor. Pá, cá tá. Aqui está. Guardai as tradições. Por que diz tradições? Tradições está no plural. Porque está se referindo à tradição escrita e à tradição oral. Veja aqui, ó. Ele mesmo diz. Põe na tela outra vez. Olha aí, o finalzinho, ó. Tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Veja que aparece o termo tradições no plural. Que está se referindo o quê? A tradição escrita, a Bíblia Sagrada, e a tradição oral. Como é que nós sabemos que o nome da... que Santo Inácio chamou a Igreja Católica? Está na Bíblia, na tradição escrita? Não. Está na tradição oral. Documento do ano 107, um dos documentos mais velhos da Igreja. Meus irmãos, mesmo que a Bíblia Sagrada não existisse, só existisse a tradição oral, era comprovado, tanto no literal, como no espiritual, como teologicamente, em todas as plataformas de olhos religiosos, de olho religioso, que a Igreja verdadeira de Cristo é a católica. O sudário lá que foi posto no corpo de cristal, para a Igreja Católica.
comprovando que ela é a igreja elegida. O cinto que a Virgem Maria jogou para São José, para São Tomé, jogou do céu quando ela estava ressuscitada de corpo e alma na glória, está em Roma, está em Turim, na Itália. Os pregos da cruz de Cristo está em Roma. Um pedaço de madeira da cruz de Cristo, alguns espinhos da coroa de Cristo, está em Roma. Os ossos dos apóstolos está com a Igreja Católica em Roma. O túmulo de Pedro fica embaixo do altar do Vaticano. Tem ou não tem, meus irmãos? Como essa igreja não ser a igreja verdadeira de Cristo. Quando nós olhamos o contexto histórico comprovando 100%. E eu não citei aqui o quarto do comprova que é a igreja, o obelisco que estava no Egito com o povo de Deus, que sempre o obelisco andou com o povo de Deus. Claro que houve matanças dentro do obelisco que está lá no Vaticano. Porque imperadores pagãos mataram dentro do obelisco. Mas o obelisco foi exorcizado pelo Papa e ele veio com o povo de Deus. Do povo de Deus foi levado pelos cristãos para Roma e está lá no Vaticano, o obelisco. Aquele obelisco, meus irmãos, aquele obelisco lá, ele veio de Jacó. Ele veio de Jacó. E veio passando, até chegar aos cristãos e está lá em Roma. Comprova perfeitamente que a igreja de Jesus Cristo de Deus é a igreja católica. Fundada por ele, seu corpo místico. Guardar as tradições que é de nós. De nós quem? Os apóstolos. Nós recebemos de quem? Dos apóstolos. Então a tradição de 2000 anos, tradição católica, nela está guardado o depósito de toda a fé. Da fé verdadeira. Quando Jesus deu autoridade ao magistério dessa igreja, dizendo, quem ouve a vocês e a mim que ouve, em Lucas 10,16. Comprovando. Então está comprovado, está carimbado, está selado, está assinado. Não é o que aqui estamos citando. No capítulo 3, versículo 6, põe na tela, diretor. Olha o que diz. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebeste. Volta para mim aqui, diretor. O que é que São Paulo está dizendo a Tessalônica, a igreja de Tessalônica? Evite qualquer irmão que não traz a tradição apostólica. Você encontra um versículo dentro da Bíblia que diz que nós temos que evitar qualquer pessoa que não traz a Bíblia Sagrada? Não tem. Mas dentro da Bíblia Sagrada tem dizendo que se alguém, qualquer uma pessoa, qualquer um irmão, e aqui está dizendo qualquer católico que não seja tradicionalista, que não guarde a tradição, para evitar até eles também. Se você não ensina, se o teu ensinamento não é conforme a sã doutrina, como está escrito em Tito 1,9, em Tito 2,1, a tradução da Bíblia da Ave Maria, nem sequer receba em tua casa. João diz na sua segunda carta. Se alguém vier à tua casa não trazer esta doutrina, não receba, nem o saudeis. Nem o saudeis. Então, a sã doutrina é composta o quê? Composta pela sagrada tradição. O Dei Verbo vai dizer que os três andam de mãos juntas, né? Quando nós pegamos o Dei Verbo aí nos capítulos... O Dei Verbo, capítulo 23... no capítulo 16, capítulo 10, diz assim, ó, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiada à igreja, apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo, todo unido a seus pastores, que é os bispos, perseveram continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, como nós vimos em Atos 2:42. O Dei Verbo é um documento que fala das 3 colunas da igreja, né? Eu citei aqui no começo. Se nós pegarmos qualquer capítulo do Dei Verbo, olha o capítulo 9, verso 1. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, portanto, entre si estreitamente unidas
e comunicante. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto é regida sob a moção do Espírito. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integramente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Santo, do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta assim que não é através da Sagrada Escritura apenas que a Igreja deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas Escrituras e tradição devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Dei Verbo, capítulo 9, versículo 1 em diante. Meus irmãos, todos os capítulos do Dei Verbo, todos eles, não é? Olha só. No capítulo 13, a Sagrada Escritura, portanto, manifesta-se resguardada sempre a verdade e santidade de Deus, admirável, concedência da eterna sabedoria, junto com a Sagrada Tradição. Então, meus queridos irmãos, no capítulo 21, ó, não sei se dá para vocês verem aí marcado, tá marcado de lápis aí, de laranja, né? Isso é o documento que está nessa Bíblia. Não tem nas Bíblias CNBB, é só nessa que é a Bíblia CNBB mais antiga que eu tenho. Que eu ganhei do padre que, quando me converti do protestantismo para o catolicismo, eu ganhei dele essa Bíblia. Olha o 21, ó. A igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesma, tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida. Várias coisas, amados, que eu marquei nesse documento tão rico. A importância que esse documento dá às 3 colunas da igreja, né? Muito bom. Muito bom. Ele tem... Deixa eu ver quantos capítulos tem o Dei Verbo. O Dei Verbo é constituído por... acho que 20 e tantos capítulos, se eu não estou enganado. O Dei Verbo, ele tem 26 capítulos. 26 capítulos. Tá aí, meus irmãos. Confirmando tudo isso que eu estou dizendo. Veja que a Sagrada Escritura, põe na tela, diretor, está dizendo o quê? 2 Tessalonicenses 3, 6, que diz assim, ó. Está dizendo que eles são desordenados. Desordenados. O que é desordenados? O contrário de ordem. Você está vendo aí na tela. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve uma vida. Veja, apareceu o termo desordenada, que é o contrário de ordem. E contrário à tradição que de nós recebeste. Protestantismo, meus irmãos, volta aqui para mim, é 100% contrário à tradição oral. A tradição apostólica não tem o primeiro. Aqueles que dizem em guardar a tradição não é a apostólica, meus irmãos. Porque até mesmo a patrística eles estão adulterando para ensinar coisas erradas com livros adulterados da patrística. Então não tem nada a ver com o contexto histórico apostólico, com a tradição apostólica. Se eles adulteraram a tradição escrita, adulteraram a patrística e adulteraram a tradição oral, o que você espera de protestante? Se em todos os âmbitos eles estão adulterando. Acabei de citar que eles mentem adulterando no contexto histórico a tradição oral, dizendo que Constantino fundou a igreja. Ou que a igreja acabou-se com a morte dos apóstolos, dizendo que Jesus mentiu, que Jesus disse que as portas do inferno não podem destruir a igreja. Então quer dizer que é uma igreja eterna. Né?
É uma igreja eterna, porque é no sangue de um Deus, não é mais... Não é uma primeira que foi imperfeita através de sangue de animais, sacrifício de sangue de animais, agora é com sangue de um Deus. Então, se é com sangue de um Deus, essa aliança ela é perfeita e eterna. Agora, para o protestantismo negar tudo isso, né, eles têm que adulterar tudo, mentir, para buscar uma razão falsa e mentirosa para encobertar suas seitas proliferadas, suas doutrinas. Né? Que isso é doutrina de demônios. Olha 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. Olha o que diz. Põe na tela, diretor. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aí está. Então, esperando e ver-vos em vós, e ver-vos em breve. Que ele estava preso, né? A maioria das cartas escritas estava preso. Então, ele está afirmando aqui, meus irmãos, que essas visitas dos apóstolos, não é? Era nada mais, nada menos confirmando o que ia acontecer, a organização da doutrina, tudo pela tradição oral. A tradição escrita brota da tradição oral. Né? Repito, os apóstolos pregaram sem Bíblia. O protestantismo diz que sem Bíblia ninguém se salva. Então, para o protestantismo, nenhum dos apóstolos se salvou. Porque a Bíblia só foi ser compilada no ano 383. Então, aí já no término do século 3. Então, antes do século 3, ninguém se salvou. Para o protestantismo, ninguém. Porque não tinha Bíblia. Me refiro ao Novo Testamento. Não é? Ah, mas se salvou a igreja de Éfeso porque estava lá a carta a Éfeso. Mas e antes? Entre a carta de Éfeso que foi escrita aí, sei lá, mais ou menos nos anos 55, mais ou menos, por aí. E antes do ano 55, do ano 50, o povo que morreu foi salvo ou não, protestantes? Meus irmãos, tirem suas próprias conclusões. O que o protestantismo faz é apenas um engodo do encardido. Terceira carta de João 1,13. Vamos para lá? Carta de São João. Terceira carta de João só tem um capítulo mesmo. Aliás, nós vamos pegar a segunda, porque tem um versículo na segunda e outro na terceira, né? Vamos pegar aqui na segunda. Segunda carta de São João, capítulo... Só tem um capítulo, né? Versículo 12, diz assim, ó. Embora tenha muitas coisas a escrever-vos, ou seja, escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Cara, quando ele escreve isso aqui é antes do Apocalipse. Então ele está dizendo, tenho muitas outras coisas a escrever-vos. Mas esse João que escreveu no capítulo 21, verso 25, que o mundo inteiro não contaria os livros, vai dizer isso. Olha só. Na tela, diretor. Embora tenha muitas coisas a escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Volta para mim. O apóstolo está dizendo que para a alegria ser perfeita no Senhor, para a fé ser perfeita, tem que estar unido o quê? A sagrada tradição. Aqui o Deivedo está dizendo que é onde está o depósito da fé católica, da fé cristã. Foi uma igreja fundada por Cristo. A sagrada, cerrada na sagrada tradição, onde o Senhor deu autoridade ao magistério. Nós vimos aqui. Em Lucas 10,16. E vemos que eles estavam nessa doutrina
dos apóstolos. Nos ensinamentos dos apóstolos, veja, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, veja, guardar os ensinamentos que nós recebeste por tradições, palavra oral e palavra escrita, veja aí. Eles estavam o quê? Nos ensinamentos dos apóstolos, tradicionalmente falando. Contexto histórico, a tradição oral. E aqui está dizendo, falar de viva voz, não por escrito. Tinha muitas coisas a escrever, mas não quis fazer com papel e tinta, não quis escrever. Mas eu fui e falei de viva voz com vocês. Então isso foi organizado perfeitamente pela tradição oral. Para que, olha aí, para que a nossa alegria seja perfeita. Então, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, como diz o Dei Verbo, ela só vai ser perfeita, ela só é a palavra de Deus quando pega a oral e a escrita que estão de mãos dadas. Então não existe essa questão de sola escritura. É diabólico o termo sola escritura. Foi o próprio Satanás em pessoa que afundou e criou. Não existe isso. Não existe isso. Porque São João está dizendo que a fé perfeita é quando de viva voz, o que é de viva voz? Cara a cara, tradição oral, aí a nossa alegria será perfeita. Não está dizendo que é na Bíblia Sagrada, na tradição escrita, que será a vossa alegria perfeita. Está dizendo na tradição oral. Quando nós passamos uma folha para a terceira carta de João, também só tem um capítulo, os mesmos versículos 13 e versículo 14, parece até uma repetição, veja o que diz. Põe na tela, diretor. Teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Verso 14. Espero ver-te em breve, então falaremos face a face. Aí está. Na segunda carta, falar de viva voz. A terceira carta, falar face a face, o chamado cara a cara, olho no olho. Isso é o que, meus irmãos? Tradição oral. Então veja que os ensinamentos dos apóstolos é o que? Por tradição oral, não por tradição escrita, por tradição oral, inclusive a organização litúrgica. Tudo aconteceu pela tradição oral. Você acha que para João escrever essas cartas, o seu evangelho ele pregou escrito isso aonde para poder? Porque na tese protestante tem que ser assim. Em canto nenhum, meus irmãos. A tradição oral fez brotar a tradição escrita. A tradição oral é muito mais maior. E só ela pode abranger a fé de 2000 anos. Entende? Você está compreendendo? A organização litúrgica, a organização sacramental, dos sacramentos, foi tudo pela sagrada tradição oral. Tudo isso. Todos os ensinamentos. Todas as catequeses. Pra vocês terem uma ideia, Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Coríntios. 4. As duas que estão na tradição escrita e 2 que estão na tradição oral. Quer dizer que foi perdida com o tempo. Então vejam que não somente é a tradição escrita que é verdadeira, mas a tradição oral abrange muito mais o catolicismo, muito mais a cristandade do que a tradição escrita. Certo, meu querido irmão? Espero que você tenha compreendido porque aqui mostrando para vocês que a tradição, né, vamos tentar colocar o título, né, tradição católica e tradição protestante. Há uma diferença. A tradição protestante não tem respaldo bíblico. E a tradição católica tem o respaldo bíblico, que é a tradição apostólica da igreja fundada por Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre viva.